Começa mais um Profissão Empreendedor, o podcast que pode mudar a estratégia da sua empresa. Afinal, um insight muda o jogo. Eu sou o João Neto e peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like, porque o assunto de hoje é processos de venda e indicadores de performance. Como que tá as vendas da sua empresa? Você sabia que às vezes focar só na venda não é o melhor negócio? Para falar sobre o assunto, ele, que é advogado com especialização em direito tributário, mais de 100 milhões em recuperações de créditos para clientes, autor do livro Equipe Comerciais Lucrativas, um best-seller na Amazon, consultor, mentor de vendas, entusiasta do mercado imobiliário e licenciado Master Nexmob. Celso Mogari. Seja bem-vindo, Celso. Muito obrigado, João. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que hoje o dia vai ser muito proveitoso para a sua audiência. Não tenho dúvida disso. E atuando como nosso co-host, ele que é consultor empresarial para áreas de gestão de processo, já atendeu mais de 150 empresas em 10 anos dedicados na área. E também é gestor de empresas. Renan Bueno, seja bem-vindo, Renan. Valeu, João. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Valeu, Celso. E que seja um podcast extraordinário. Com certeza, com essas duas feras não tem nem como não ser um podcast muito bom. Mas vamos lá, direto ao nosso ponto de processos de vendas e indicadores. Celso, eu posso contratar qualquer pessoa ou mobilizar alguém ali da minha equipe para o meu departamento comercial? Ou será que é necessário a gente ter um profissional com um perfil específico, um mindset específico para aquela área, para vendas, para... Enfim, como que você pode discorrer sobre esse assunto para a gente? Vamos lá, João. Pergunta excelente a sua. E obviamente que a gente tem que entender o seguinte, né? Por que as pessoas fazem esse tipo de pergunta? E num primeiro momento, eu tendo a acreditar que a gente quer fazer aquele negócio, a gente quer remanejar pessoas dentro da nossa equipe. Por outro lado, também a gente tem que pensar, será que isso é um bom negócio? Então você tem que colocar na balança. Por um lado, eu consigo ter o resultado que eu desejo, no tempo que eu desejo, e por outro lado, qual que é vamos dizer assim, o ponto não tão positivo disso? Vamos lá, para essa função específica de venda, obviamente que nós precisamos de algumas habilidades. A mentalidade, a primeira de todas, eu falo, não é só para venda, né? Para toda a profissão, enfim, para toda função, inclusive. Quando a gente fala de mentalidade, só existem duas, a fechada e a aberta. Sim. A aberta é aquela pessoa que fala o seguinte, fala, olha... Legal, eu escuto, eu entendo que eu vou escutar você, eu vou te escutar o que você tem a dizer, eu vou processar, vou refletir, vou tirar minha conclusão. Posso até não gostar e não seguir aquelas orientações, mas eu processei. Não é aquela pessoa que diz o seguinte, cara, isso não é para mim, isso aqui não serve, não funciona, aqui é diferente. Não dá certo. Não dá certo, exatamente, Renan. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Exato. Se você começar a ler um pouquinho sobre o mindset, você vai entender. A divisão básica é essa. E a pergunta é, qual o melhor perfil para atuar em vendas hoje? Aí a pergunta que eu tenho que fazer é, em quanto tempo você quer ter resultado? Porque se você está num negócio embrionário que você não tem muitos recursos, que você não tem como, vamos dizer assim, fazer uma contratação de pessoas, de vendedores de bons profissionais do mercado, obviamente que isso leva tempo. E a pergunta é, como que você vai treinar essa pessoa? O que muda o jogo hoje é treinamento, tá? Uhum. O que muda o jogo é treinamento. E não é, eu digo, palestra, aquele negócio que eu falo. Existe uma forma de fazer. Como é que eu treino uma pessoa hoje? O Renan, que vive o processo também, já deve entender um pouquinho do que a gente está falando, né, Renan? Sim. A parte do treinamento é fundamental. Exato. Né? Treinamento é igual pro esporte, né? A gente vê, às vezes tem time que não tá rendendo, aproveita a garotada da base, né? Mas um time campeão, ele tem um misto. Tem o funcionário de casa, o pessoal da base que já foi promovido, mas também tem aquela grande contratação. Uhum. Né? Acredito que para a parte comercial seja isso, né, Celso? Com certeza. E vou dar um exemplo para vocês. Tem que ter camisa 10, né? Não, com certeza. Tem que ter camisa 10. Mas o camisa 10 é barato e é caro? Camisa 10 Custa. é caro. Não é tão mais barato, concorda? E vou falar pra você, viu? E tá difícil esses profissionais no mercado hoje. Exatamente. O profissional... Eu fiz uma contratação agora pro departamento comercial e a agência falou, se você gostou desses perfis que eu mandei, já vê aí o que você vai querer, porque, tá muito concorrido, tá muito aquecida essa área de vendas, essa vaga. E é o que você falou, ô Celso. Não é para qualquer um, cara. Não é para qualquer um. O cara tem que ter ali um desejo maior.
Exatamente. Né? E se você, como exemplo, tá? Existem grandes empresas hoje que, por exemplo, em regra geral, vendedor bom não está desempregado. Não. Então, infelizmente, o que você vai ver nas agências de emprego, com devido respeito e com toda a qualificação que os profissionais têm hoje no mercado, não são os melhores profissionais. Faz sentido isso? Faz totalmente sentido. E E olha, você acabou de repetir uma frase. Vendedor bom não está desempregado. Não está. Nós fizemos um outro podcast aqui, que eu vou deixar aqui, um card desse podcast, também falando sobre vendas. Com o Rafael Lago. E ele falou a mesma coisa que você. Vendedor bom não está desempregado. Você tem que tirar ele de outro lugar. Agora, esse é o ponto. Se você tem o orçamento, se você tem a verba ali para investimento, busca no mercado. Existem agências especializadas, inclusive no nosso grupo, no BNI aqui, que fazem exatamente esse tipo de contratação. As pessoas têm essas negociações por trás. Agora, o ponto é, você tem que trazer alguém do mercado que já esteja performando. Em especial naquela área de atuação onde você deseja que ele seja encaixado como seu vendedor. Por exemplo, se você é do setor têxtil, traga alguém do setor têxtil, que queira ou não tenha um pouquinho mais de contato, networking, enfim, com os principais fornecedores ou compradores, enfim, né, daquele segmento. Agora, se você tem tempo para dispor e não tem dinheiro, obviamente, né, para investir, o melhor cenário é traga e pega uma consultoria aí de vendas. Tem várias aqui em Londrina que são muito bacanas, né? Que felizmente você vai ter uma performance ainda melhor. Até porque você não tem essa visão. Sim. Né? O empresário tem visão do quê? De negócio. De negócio. Agora, quando a gente fala de venda, é uma coisa. Quando fala de finanças, é outra coisa. Contabilidade é uma outra coisa. Concorda? Sim, com certeza. O Renan tem a empresa de consultoria dele e ele pode vivenciar todo esse processo, né? Ele consegue a contabilidade, ele sabe ali como que funciona, a parte de vendas, a parte de financeiro, principalmente, né, Renan? Sim, eu costumo dizer o seguinte, né? Toda empresa tem no mínimo 5 áreas, né? Produção, comercial, marketing, financeiro e RH, né? Agora, o empresário ali de pequena empresa, até média empresa, né? Muitas vezes ele está se preocupando apenas com o comercial, apenas com a produção, aí quando estoura um problema lá no financeiro é quando ele se vê louco. Se vê doido, É. né? E uma coisa linkando com isso que você falou, Celso, a questão de você adquirir um talento já pronto é um acelerador. Com certeza. É uma pessoa que nesse cenário ela vem para acelerar, para agregar e não vem, muitas vezes ela vem para ensinar o dono de uma empresa como fazer um setor. Sim. Né? Seja o próprio vendedor ou um supervisor de vendas, né? Isso é muito importante. Essa visão de que você adquire um talento, ela é muito importante. Que ela vai ser um acelerador para tua empresa. Acelerador, ele vai agregar demais. Sim, com certeza. Só que é o seguinte, focar na venda, igual a gente estava conversando ali antes de começar, focar na venda nem sempre é o ideal, né? O negócio é focar no processo, né? No processo e não na venda. Por quê? Porque senão determinadas vendas, né? Dessas vendas de porte maior, elas não acontecem. É lógico, se for vender uma bala, foca. Uma bala no semáforo, cara, foca na venda. Agora, se você for fazer uma venda de um contrato maior tal, é lógico que você tem que focar num processo, né? Eu vejo muito o exemplo das empresas de telefonia. Eles te ligam, quer comprar o plano e tal. Pô, sem processo nenhum. Os caras só querem vender. Será que alguém compra dessa forma? Será que alguém compra? Eu fico me perguntando. Celso, focar na venda ou focar no processo? Fala para nós a diferença entre os dois. Depende do produto, né? Se o produto for de baixo ticket, você faz a venda, você faz uma oferta. Na verdade, não é venda, né? É uma oferta. Concorda? Sim. Eu estou ofertando algo, espero que uma resposta positiva da outra parte. Agora, se eu tenho uma venda um pouquinho mais complexa, com um ticket maior, infelizmente, se eu fizer uma oferta pura e simples, não vai funcionar. Até porque existe, vamos dizer assim, um abismo gigantesco, né, entre o que eu comunico e o que a pessoa entende. Sim. Olha só. Eu estou falando que eu presto um determinado serviço. Se a pessoa não entende que aquele serviço pode agregar para ele de alguma forma. E aí a gente começa a complexidade das vendas. Como é que começa hoje? Na comunicação. Comunicação. Esse já começa por aí. E falando em comunicação, eu já estou bem vendedor de episódios aqui. Se você quer um episódio sobre comunicação com o nosso mestre Rafael Arruda, nesse card aqui, vou deixar um card para você assistir esse episódio sobre comunicação inteligente com o seu cliente. E vamos lá, o ponto é, por que eu não devo focar na venda?
Imagine o seguinte, imagine que... E aí você pode fazer uma comparação como se fosse, por exemplo, um relacionamento. Se você vai num primeiro encontro com uma menina ou com um menino, por exemplo, você vai pedir essa pessoa em casamento pela primeira vez, no primeiro encontro? E por que nós ofertamos o nosso produto, o nosso serviço na primeira vez que nós encontramos uma pessoa? E aí a gente começa a cair algumas fichas, imagino eu. Sim. A gente tem que pensar, será que esse é o melhor caminho? E quando eu falo que o objetivo nosso não é focar na venda, porque olha só, quantos males a gente vê hoje em equipes comerciais com vendedores ansiosos. Por quê? Porque desconhecem o processo. E como eles não conhecem o processo, eles não sabem o que fazer. Então eles não sabem o que fazer nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com o cliente, ou seja, numa abordagem. Ele não sabe o que perguntar, ou como falar, ou como se relacionar com essa pessoa. Ou seja, levantamento de necessidades, ou sondagem, alguns vão dizer. Ou depois, de repente, você vai começar a transmitir a sua proposta de valor. Como que você ajuda essa pessoa? E assim por diante. São algumas etapas da venda que você tem que ter claro na sua mente antes de ofertar algo. Por exemplo, faz sentido eu ofertar para você? Imagine que você está com uma dor de cabeça e eu venho ofertar para você: ô João, você quer um remédio para dor de barriga? Qual que é a resposta imediata que você vai me dizer? Não, óbvio que não. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E é isso que a gente está fazendo a todo momento. Os vendedores estão fazendo a todo momento na linha de frente, inclusive de telefonia. E digo mais, poderiam melhorar a abordagem. Porque, por exemplo, recebo ligação direta da Claro. Poxa, você quer aumentar sua banda larga de 100 para 200 mega? Pô, é uma proposta legal. Legal. Claro que é uma proposta legal. Você não vai parar para ouvir? Só que às vezes você está num momento que, poxa, eu não posso falar agora. Eles continuam insistindo em vez de ligar depois. Então, olha só, ao invés de criar uma receptividade, uma continuidade na conversa, eu já crio um bloqueio. Por quê? Cara, eu estou ocupado agora, eu não posso falar. E mesmo assim, você quer continuar falando, você não está respeitando o meu momento. E tá tudo certo. E tem muita gente que é assim. Tem muitos vendedores que podem estar escutando isso e começar, puxa, agora, qual que é o limite? Meu limite é muito simples. Se eu faço um pitch que abre, vamos dizer assim, que aciona o interesse por parte da pessoa, ela me dá tempo. E olha só que interessante. Muitas vezes eu falo isso, e as pessoas falam isso às vezes para os vendedores que eu treino. E a pessoa fala o seguinte, poxa, eu não consigo falar agora. Fala, poxa, que pena, eu queria falar sobre XYZ, queria agregar muito para o seu negócio. Ou que poderia te dar 2 vezes mais aquilo que você está buscando hoje. E a pessoa começa a te dar tempo. Então, a pergunta nunca fale sobre o que você está tentando ofertar. Fale o seguinte, você pode começar a ativar alguns botões de desejo da pessoa. O que esse seu produto vai ofertar? E aí você tem um tema muito legal que eu tenho certeza que você vai acabar abordando, que é justamente isso, né? Qual que é o benefício que eu tenho, né? Qual que é o benefício que o vendedor me oferece? E vocês vão perceber exatamente isso. A diferença entre uma abordagem e outra é quão interessante eu sou para aquela pessoa com a qual estou me comunicando. Mas essa pergunta é a próxima que eu vou fazer. Boa. Né? Porque assim, o pessoal acha, em geral, que porque o cara tá me ligando, querendo vender algo, ele quer só vender. Né? Aí o que acontece? Como que eu treino esse vendedor para que ele faça o cliente entender de uma forma bem leve que esse cliente está tendo benefício? Como que eu treino essa equipe de venda, esse comercial, para que ele consiga transmitir esse sentimento para esse lead, para esse cliente, para esse prospect? Como que eu faço isso de forma assim, um engajamento da equipe para ele transmitir isso? Porque na venda, não é só eu que estou... Se eu estou vendendo alguma coisa para você, Celso, se eu estou vendendo alguma coisa para você, Renan, não sou só eu que estou ganhando. Você também vai estar ganhando, porque você vai estar se beneficiando de alguma coisa. Como que eu faço o meu vendedor fazer o cliente entender isso? Excelente pergunta. Inclusive é um divisor de águas, tá? Nas vendas. Porque aí, João, é o que nós interpretamos. No primeiro momento, nós sabemos que existem vendedores que sim, são muito bem intencionados e estão realmente proporcionando uma melhora de vida, ou qualidade, ou ganho, ou economia de alguma forma para outra parte. Agora, infelizmente, a gente também sabe que tem vendedores que são mal intencionados. Mas vamos focar no que é bom? Às vezes o cara só quer bater a meta. Às vezes só quer bater a meta. Mas vamos focar no que é bom, tá? Como é que eu faço isso? Existe uma ferramenta chamada Canvas de proposta de valor. Gente, procura no Google lá, Canvas de proposta de valor. Preenche esse Canvas, vocês vão entender quais são os benefícios, quais são, vamos dizer assim, as economias, os ganhos que o seu potencial cliente, o público-alvo tem. E a partir disso você começa a falar sobre isso.
Se você fizer qualquer abordagem focada nisso, eu tenho certeza que o cara te dá mais tempo. Mas muito mais tempo do que você imaginaria antes. Sabe, ao invés de você passar por aquele vendedor chato, você passa a ser um vendedor interessante e não um vendedor interesseiro. Que nós já falamos aqui também. Exato, exato. Essa temporada do podcast tá sensacional. Agora, um ponto que você levantou e que me levanta um pouquinho assim o alerta é o seguinte, né? De onde que vem esse preconceito, esse pré-julgamento? E aí a gente tem que falar de mentalidade. Sim. Esse preconceito de que o vendedor quer me empurrar as coisas. E olha só que louco. Se vocês entenderem isso, o modelo mental, quando, obviamente não estou dizendo que seja o seu caso, mas eu já ouvi. Se você fizer uma pergunta, por exemplo, audiência, se eu falo de vendedor, qual que é a primeira palavra que vem à sua mente? Vamos dar um tempo para o pessoal pensar. Pensa aí. Qual que é a primeira palavra que vem na sua mente, João? Gastar dinheiro. Gastar dinheiro. Renan, pensou já? Já pensei. Olha, não sei se era isso que você pensou. Não, mas olha, sabe o que veio pra mim? Errado, pode não, falar. Alguém invasivo. Invasivo, boa. Ó, essas são algumas das características que são comuns, tá, na mentalidade hoje geral das pessoas, da massa, né? No inconsciente coletivo das pessoas. Mas por quê? Por várias experiências negativas que as pessoas tiveram com vendas. E olha só como que isso influencia nas nossas vendas. Se eu tenho a imagem de que um vendedor é chato, é invasivo, é insistente, é abusivo, enfim, eu vou perder dinheiro com esse cara, eu estou mais suscetível a vender ou menos suscetível a vender? Menos. Muito menos. Muito menos. Então aí já cria aí você começa a identificar um grande bloqueio que você, profissional autônomo, por exemplo, ou vendedor, já pode ter com relação a vendas. Por que eu não me relaciono com as pessoas? Por que eu não oferto o meu produto, meu serviço, mesmo sabendo que ele é muito bom e vai transformar a vida dessa pessoa? Existe um bloqueio. Sim. E a gente começa a falar de vários outros bloqueios. Mas esse aqui é apenas um deles, a título de exemplo que eu trago para vocês, para que a audiência entenda. Né? Essa pergunta que você fez foi muito bacana porque ela personifica a massa. Sim. A grande maioria teve essa experiência negativa. Agora, teve e tem diariamente. E ainda tem diariamente, com certeza. Eu não gosto de alguém que me oferece algo, logo não vou oferecer para ninguém. Exato. Porque eu não quero desagradar as pessoas. Exatamente. Né? Você vai se podando e chega num momento da tua vida que você já, né, precisou vender, teve certas dificuldades e não consegue sair daquilo. E tem uma abordagem comercial, cara, que eu particularmente não gosto. Que é aquele cara que ele vem te oferecer um negócio e ele fala, não, mas você consegue... A gente consegue fechar hoje? Cara, comigo você não vai fechar. Você não vai. Eu já falo pra todo mundo que vem me vender alguma coisa que eu tenha interesse. Você não vai fechar comigo hoje. Primeiro, eu tenho que conversar com meus sócios, eu tenho que conversar com isso, eu tenho que pensar, eu tenho que ver minhas contas, eu tenho que ver quanto que vai ser esse contrato. Você não vai fechar comigo. É uma abordagem muito incisiva e eu acho que não muito efetiva, talvez. Depende, isso é explicado pelos perfis de personalidade de cada um. Se você já é claro nesse sentido, não tem sentido eu persistir e querer um fechamento imediato, concorda? Sim. Mas se você está me dizendo que... Mas a pergunta é, em quanto tempo você pode tomar essa decisão, João? Pronto. Aí já muda o tom. Concorda? Já muda o tom. Em quanto tempo você pode tomar essa decisão? Até terça, quarta, quinta-feira. O que você precisa pensar para que você... Ou quem são as pessoas com as quais você precisa conversar? O que você precisa pensar? E, cara, como é que eu posso te ajudar a tomar a melhor decisão durante esse período? Joga no teu CRM e dá um ping no cara, tal dia. Exato. Pronto. Né? Fácil. Mas são perfis. Existem perfis que você colocou a caneta e o papel na frente dela, assina na hora. Ele assina, Tem, existe. Okay? E o Tata tá em fazer as perguntas certas para identificar o perfil do João. Exato. Alguma hora ele vai ter que identificar com você. Se você é do cara que fecha no dia... Ou não. 2, 3, uma semana, um mês. Exato. Mas você coloca a caneta na mesa. O João vai falar assim, cara, hoje você não fecha comigo. Ok. Pega minha canetinha e faço outras anotações. Quando que vai ser então, João? Hoje você não fecha. Mas pode ser que depois de amanhã você feche. Exato. E falando um pouco sobre equipe de vendas, né? Antes da gente começar a falar sobre equipe de vendas, vou mostrar aqui o livro do Celso Mogari. Equipes Comerciais Lucrativas. É best-seller na Amazon. Celso, antes da gente ir para a quarta pergunta aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro aqui para o pessoal, o que ele aborda. Boa. E a gente vai deixar esse livro, o link de compra dele na nossa descrição desse vídeo.
Show de bola. Vou dar um presente depois para a audiência aí. Eu vou preparar um negócio diferenciado aí. Oh, que legal. Porque nesse livro aqui, basicamente, eu tenho 4 pilares. Né? O primeiro pilar dele é o quê? É o foco no processo. É a mentalidade, como a gente já acabou de falar. O segundo pilar dele é o foco no processo de venda. E aí está alinhado com o que com o que a gente está conversando. Depois, terceiro pilar, eu falo sobre o engajamento da equipe. E o 4 é a rotina lucrativa. Qual que é uma rotina saudável? Eu digo assim, e a periodicidade que uma equipe deve ter, a ponto de que realmente gere resultados. E por que ela tem que ter essa rotina? Eu explico tudo no livro. E além disso, eu tenho 4 ferramentas que eu entrego. A matriz da produtividade, por exemplo, para o vendedor ou para o profissional autônomo que está lá, está perdido, não sabe o que fazer naquele dia. Cara, senta, analisa essa matriz. É um norte para que você comece a se tornar mais produtivo, tenha mais foco em vendas, ok? Depois eu falo sobre a matriz do engajamento, tem a matriz da melhoria contínua, que é exatamente o ponto de feedback que eu penso que você vai abordar também. E por fim, a rotina, que eu acredito que é a melhor para que uma equipe comercial tenha. E aí quando a gente fala de rotina, olha só que doido. Existem equipes que eu sei que se reúnem uma vez por mês. Para quê? Só para comemorar ou, infelizmente, não comemorar o resultado. Não deu certo. Não batemos a meta. Não batemos a meta. Agora é o seguinte... Como que a gente faz para engajar essa equipe, Uhum. né? Essa equipe de vendas, essa equipe do comercial? Porque assim, às vezes só a comissão você não engaja o cara. Exatamente. Precisa ter ali uma certa sinergia dentro daquele ambiente, daquele comercial, né? Como que a gente faz para engajar esses caras? Porque eu quero é venda. Uhum. João, e coincidentemente, esse foi um tema da minha palestra em Floripa agora em julho. Eu falava sobre exatamente um dos segredos para o engajamento das equipes. E vamos lá. Quando você tem uma comissão, você tem um número, ok? Só que assim, se você que é empresário tem uma equipe de vendas, faça uma pergunta simples para o seu colaborador. Quais são os sonhos dessa pessoa? Ou qual o objetivo que ela tem dentro do negócio, enfim, de vida dele? E você vai começar a perceber que a grande maioria não tem objetivo. Então o engajamento não parte de mim. Infelizmente eu não posso fazer você se tornar engajado. Mas sim, eu consigo te influenciar a se engajar no meu negócio. Agora, como é que eu faço você se engajar no meu negócio sem que ele tenha um propósito específico? Então você está entendendo? Quando eu consigo alinhar o propósito específico do meu vendedor com o meu propósito, quando o vendedor entende que, ok, poxa, agora eu tenho uma meta, tenho um propósito bem legal. Eu quero, sei lá, trocar de carro, quero comprar minha casa própria. Eu quero, sei lá, proporcionar uma viagem, eu quero viajar com a minha família no final do ano. Você começa a criar o quê? Algumas metas aí. E se você consegue traduzir essas metas em faturamento dentro do seu negócio e ele entender para que serve aqueles cifrões que você paga de comissão, aí talvez você consiga mudar um pouquinho a chave desse seu vendedor. Porque pare para analisar, a grande maioria da população não tem um objetivo principal bem definido, isso é fato. Se eu perguntar para você, enfim, para 10 pessoas, se eu achar 2 ou 3 que sabem exatamente o que querem para esse ano, para daqui a 5, 10 anos, cara, vão ser exceção. A grande maioria não sabe. E aqui, na minha visão, é um grande problema que nós enfrentamos hoje com as pessoas no geral. Então, vendedores que não têm visão de futuro, ou que não são... E aí não é só isso também, eu digo, não só de projeção, mas de visão mesmo. Uma das maiores características que eu entendo que um vendedor tem que ter é a visão. O cara tem que ser visionário. Ele tem que enxergar além do que os outros enxergam. Porque senão é uma simples pessoa, vamos dizer assim. Né? Pode falar, Renan. E o papel do gestor vai ser o cara que vai ali martelar todo dia. Cada ação que for feita é para esse cara conseguir alcançar o sonho dele. Exato. Porque... Já que naturalmente não existe essa busca constante. E o modelo tradicional como que é? Cara, nós temos a meta X. Olha só, pergunta se engaja isso ou não. A nossa meta de faturamento é 100 mil por mês. Ok, tenho lá 10 vendedores, 10 mil para cada um, então tudo certo. Pergunta, a meta de quem? É do vendedor ou é da empresa? A meta é da empresa. Porém, a cultura da empresa, que foi o que você acabou de falar, eu acho que essa seria uma palavra ideal. A cultura da empresa precisa estar impregnada na cabeça de quem vai tomar aquela linha de frente, né? Sim. Dos funcionários, dos vendedores. Eu acho que ela tem que estar muito forte, muito fixada na cabeça deles para que eles possam ir ter sempre um propulsor ali, o gestor ou o dono da empresa, enfim, tá? Igual ele usou, martelando todo dia. Mas não assim, quero venda, bater meta e tal.
mas num outro tom, né, o Renan? E se você me permite, Celso, é muito importante o início de um vendedor na empresa. Quando o gestor ele começa a observar esse cara, ele começou na empresa e ele conseguir reforçar algo de bom que esse cara fez, é muito melhor do que ele esperar esse cara errar e reforçar algo de ruim. Sim, com Dali certeza. um mês, ter o relatório lá de vendas, a reunião que ele tem para reconhecimento e não vir esse reconhecimento. Sim. Então, esses primeiros momentos são muito importantes, né? E o papel desse gestor supervisor de vendas está justamente aí. Ser o cara chato, mas o chato para quê? Para conquistar o sonho. Sim, e não falar o negativo, né? Não o negativo. Sempre é porque vamos dizer, como que eu vou colocar aqui para vocês? Essa questão de você ir lá e falar o que ele fez de bom, né? Você consegue deixar mais claro para que ele fique mais interessado em vender mais. Sim. Do que se você falar, cara, ó, você fez errado aí, ó, não vamos errar de novo, não. Não, faz certo. Continua fazendo da forma que você tá fazendo, né? Eu acho que faz mais sentido. Aí você implementa, se você conseguir implementar uma cultura de feedback na empresa, cara, você, assim, muda o jogo do seu negócio. Vamos falar de feedback ainda aqui. Inclusive esse presente que eu vou deixar para sua audiência depois, João, para vocês também, enfim, quem quiser ter esse acesso a esse material, eu vou entregar esse material digitalmente lá no meu Instagram. É só digitar lá, depois no finalzinho a gente coloca o termo ali, a pessoa digita ali e vai receber essas 4 ferramentas. Inclusive essa matriz do feedback. Legal. Porque vale a pena você implementar essa matriz, porque essa cultura de feedback tem que ser impregnada. E só para contextualizar, para a gente entender um pouquinho mais desse mercado e das empresas, né? Existem pesquisas que dizem que numa empresa, 1/3 delas tem o senso de missão. Beleza. Sim. É o que você comentou. Pô, é o líder que é o inspiracional, que pô, arrasta a multidão. Só que, cara, se não for uma empresa tipo as grandes hoje, tipo a Amazon, Google, que é uma cultura mesmo, aí talvez a estatística seja um pouco diferente, mas no geral, 1/3 dela tem esse senso de missão, 1/3 dela simplesmente está ali por carreira e 1/3 dela está lá simplesmente pelo tempo, cumprindo tabela. Uhum. Agora você imagina, se eu consigo mudar isso, se eu consigo influenciar que aquele 1/3 que performa relativamente não me entrega ou, enfim, mal se paga, vamos dizer assim, se ele consegue entregar um pouquinho a mais e que a faixa intermediária consiga se igualar, vamos dizer assim, à faixa superior. Poxa, quanto que eu tenho em aumento de vendas e produtividade no meu negócio? Sobre aumento de produtividade, vamos falar. Indicador de resultado e indicador de performance, né? Uhum. Resultado nem sempre é performance. Concorda? Concordo. Então vamos lá. O indicador de resultado ele é mais utilizado hoje, né, do que o indicador de performance. Fala um pouco sobre a diferença desses dois indicadores para nós, né, e quando a gente pode aplicar e como aplicar ele nas nossas empresas. Boa, João. Inclusive, esse é o divisor de águas no meu livro, tá? Hoje, a gestão por resultado é o que domina na grande maioria das empresas. Pouquíssimas empresas hoje começam a entender sobre performance. E aquelas poucas que entendem isso, entendem que influencia diretamente no resultado delas. Vamos dar um exemplo. Quando a gente fala de gestão por resultados, você só olha aquela meta que você lançou. E você lançou por quê? Ah, porque, sei lá, eu ouvi dizer que eu tenho que faturar 20% a mais. E às vezes nem tem um porquê. Ou imagine que você, por exemplo, como contador, fala, olha, esse é o nosso ponto de equilíbrio, o nosso lucro está aqui. Então, é aqui que a gente tem que buscar. Beleza. Mas agora, como é que eu sei que a minha equipe está preparada para chegar nesse resultado? Olha só que louco. A gente começa a cobrar uma equipe que a gente não sabe qual é o potencial de performance dela, a gente não sabe o que ela é capaz de entregar e mesmo assim a gente tem uma meta. E eu estou contratando pessoas que também não sei se vão entregar aquele resultado e eu vou só analisar o resultado dela no final do mês se o número chegou naquele que era o ideal para mim ou não. E às vezes a meta está muito acima do que a gente pode alcançar. Ou está muito abaixo. Ou muito abaixo, Então, existem esses dois lados. Eu não sei se é uma meta bacana, ou é uma super meta, ou é uma meta, enfim, que é só para... Você não tem parâmetro. Exato. É por isso que eu contrato o serviço dele. É isso aí. Por isso que o Renan tá aqui. Para eu saber o parâmetro. Não é, Renan? Tem que ser desafiador e relevante. É isso aí. Se for muito fácil, não engaja ninguém. Se for muito difícil, também não engaja ninguém. Exatamente. A pessoa já olha aquilo lá, não vou chegar nunca. Nunca vou chegar. Se for muito fácil, 20 o cara quilos, fala... vou emagrecer 20 quilos em 2 meses.
Não vai dar. Não. Agora, você consegue ir pra academia 4 vezes por semana? Ah, isso eu consigo. Será? Então já facilita. Tem gente que não tá conseguindo. 3, então. Você consegue 3? Vai uma só e tá tudo certo. Dá o primeiro passo. Enfim, né? Então tem que ser desafiador e relevante. Dá É certo. isso aí. Ô Celso, eu sei que como criar uma equipe comercial lucrativa tá aqui dentro. Mas como criar uma equipe comercial lucrativa com uma boa performance, então? Olha, esse é o grande desafio, acredito eu, da maioria das equipes de venda hoje, dos gestores de venda. E quando a gente começa a falar de estrutura em gestão de vendas, a gente começa a se deparar com muitos vícios também de gestão. Porque o gestor de venda que deveria gerir o negócio, e sim, ele é o responsável por ver esses números, ele está simplesmente, ele, vamos dizer assim, é um vendedor de elite, na grande maioria das vezes. Uhum. Eu acredito que, acho que mais de 90% das não tem isso. Não sei se você percebe Aquele isso cara das que atende empresas. só o filé, é isso? Na verdade, ou ele tá lá só para fechar o negócio. Só por tira o exemplo. pedido. Aham. Tirador de pedido. Exato. Uhum. E olha só que doido. Se eu tenho vamos dizer assim, se eu tô numa empresa que eu tô, a minha base faz o primeiro atendimento e eu fecho, poxa, eu já não sou gestor, eu sou um fechador, eu sou um closer, vamos dizer assim. Closer. É uma estrutura totalmente diferente de vendas. Sim. Agora, eu vejo várias empresas assim hoje, cujo gerente, ele simplesmente está lá para quê? Cara, de repente ele é um outro nível de alçada para negociação, está tudo certo. Sim. Aí eu acho que é bem relevante. Só que ele está lá para fechar negócio. Aí eu pergunto, por que o seu vendedor não está fechando sozinho? Está faltando o que aí? Qualificação. Qualificação, autonomia. Não, é treinamento mesmo, porque ele não sabe fechar. Ele nunca foi treinado para fechar. E aí você começa a entender, poxa, mas esse cara não sabe fechar. Claro, você nunca treinou ele. Pô, esse cara não sabe fazer isso. Claro, você nunca treinou ele. Aí eu pergunto, e eu falo isso com muita ênfase, por quê? Porque eu venho de treinamento. Cara, se eu falasse para você que eu estaria aqui hoje falando num podcast, estaria gravando ou palestrando, cara, sei lá, 5 anos atrás, isso é uma coisa que não passava da minha cabeça. Só que é condicionamento. É você estar exposto frequentemente àquela realidade e quebrar aquela zona de conforto. Sabe o que eu já ouvi, Celso, de empresário? Não, eu não entro em contato com o cliente depois porque eu acho meio chato quando as pessoas ficam entrando em contato comigo, querendo que eu feche aquela negociação que foi feita lá atrás. Eu sempre falo, não vá medir a outra pessoa com o teu óculos, com a tua lente. Né? Às vezes a pessoa ela não está focada em comprar o teu produto, ela está resolvendo outras coisas, ela vai agradecer que você ligou. Exato. Ela vai agradecer que você convidou ela, ó, vem cá, vamos fazer o fechamento da nossa venda? Tinha até esquecido, tô precisando disso, rapaz. A gente tem que sempre pensar dessa forma, né? É isso aí. Conduzir para o fechamento, senão fica uma apresentação, apresentar o produto só. Né? O fechamento é o que define. Se eu tiver errado, você pode me corrigir, né? Que isso, tá? O especialista, né, é você nessa área, mas a condução para o fechamento Exato. faz parte de todo o processo. Ela fica capenga se não houver, né? Olha, você tocou num ponto, Renan, muito, muito relevante, porque essa é uma fase que é aquele pós-contato inicial com o cliente, que é o acompanhamento ou o follow-up. Que, assim, muitos vendedores pecam por não fazer o follow-up. Uhum. E aí você deixou que aquela venda esfriar, e aí, obviamente, que esse cara perde interesse de compra. Existe um dado estatístico que está no meu livro da Associação de Vendas Diretas dos Estados norte-americana, lá não lembro agora em que página que está no livro, mas ele diz mais ou menos o seguinte, que a venda acontece entre o 5º e o 12º contato com o cliente. 80% das vendas acontece entre o 5º e o 12º contato. Então, a pessoa visita você numa loja, poxa, quer mais indicação do que isso? Ou no seu escritório, no seu consultório, seja lá o que você for de profissional, enfim, ele te visita. Você tem indicador maior do que ele quer fechar negócio com você? Sim. Ou agora a pergunta é, por que eu não fechei ainda? O que impede a gente de fechar negócio? Então são essas perguntas que eu tenho que todos os dias tentar responder e estar em contato com essa pessoa. A primeira coisa é se você está comunicando bem com ele. Sim. Você está comunicando o que você faz, o que o seu produto resolve? Mais do que isso, João, sinceramente, eu não gosto de falar do meu negócio. Eu gosto de saber sempre do negócio da pessoa e saber o seguinte, fulano, quer uma pergunta assim, que eu falo que é a matadora? Olha só, dica de ouro. Aí, ó. Essa daqui... Vocês estão aqui escutando o podcast do Chegou. Celso Mogari com o Renan Bueno e João Neto. Então, presta atenção na dica matadora para você fechar o negócio. O insight muda o jogo? O insight muda o jogo do boa. teu negócio. Essa pergunta pode mudar o jogo do seu negócio. A pergunta é, qual o maior desafio que você enfrenta hoje naquela área, João? Por exemplo, na contabilidade. João, qual o maior desafio que você encontra hoje na sua contabilidade? Ou de entender os números da sua empresa? Entendi. Ou de sobrar dinheiro ou não no final do mês?
ou de você estar cansado de trabalhar, pôr dinheiro e nunca tirar? Qual é o seu maior desafio hoje, nesse segmento aqui do seu negócio? E ó, pessoal, depois disso, mas fechem a boca e escutem e tenham um papel na mão para anotar, porque isso aqui vale ouro. Sim, porque a escutativa é você utilizar ali um spin selling e fechar com o cara. Mas é muito mais do que escutativa. Nesse momento, ele está te dando as exatas razões pelas quais ele Ele tá te procurando. está te procurando. E aí você comunica, aí entramos em comunicação de novo, eu não sei qual episódio do Rafa, mas você vai falar exatamente aquilo que realmente, quais são os motivadores ou os benefícios que ele vai ter, ou quais como é que ele resolve esses problemas especificamente. Entendeu? Só lembrando aqui pro pessoal que tá com a gente aqui no podcast, que os episódios do podcast, desde o primeiro episódio até o último episódio da temporada que nós vamos fazer, eles têm uma certa cronologia ali. Então, você vai assistir do primeiro até o último, você vai ver que é uma aula mesmo, que você vai saber como que você vai performar melhor a sua empresa, tá? Ô Celso, mas vamos falar um pouquinho de venda, né? O pessoal fala muito de venda interna, venda externa, né? Venda interna seria você vender para os seus próprios clientes, fazer ali um cross-sell. E a venda externa é buscar novos clientes, né? Lógico que o CAC de uma e outra são diferentes. Você vender ali mais para o mesmo cliente é sensacional, para os clientes da sua base, né? E vender para um cliente de fora, lógico que você vai ter um pouco mais de trabalho, de você poder procurar esse pessoal, enfim. Fala um pouquinho sobre venda interna e venda externa para nós. Venda interna é infinita. O custo já está pago, né? Já está na sua base. É infinitamente mais baixo, mais barato do que vender para pessoas de fora. E já parou para pensar quanto que a gente está focado em adquirir novos clientes, investir em aquisição de novos clientes, e a gente mal dá conta da nossa base? Exatamente. Então o ponto é... Você não está tratando a sua base. Não está tratando. Então uma recomendação, se você tem uma carteira grande de cliente, meu amigo, pega alguém para falar com essas pessoas assim diariamente, porque você está deixando muito dinheiro na mesa. Sim. Então o que você faz? Eu passaria sempre, vamos dizer assim, eu tenho uma equipe de vendas, eu vamos dizer assim, dividiria a minha lista de clientes por vendedores, por exemplo, e cara, esse cara passa por vendedores, clientes da base, ex-clientes e prospecto novos também. Sim. Faça uma distribuição de tempo nesses três pilares aqui, que você vai ver a máquina rodar e dinheiro entrar muito mais fácil no seu negócio. Porque é muito mais fácil você vender para quem já comprou de você, concorda? Sim, com Ô certeza. Celso, e você acha que é muito mais fácil? Não. Você acha que o cliente dá sinal de que ele está saindo da tua base? De que ele está te deixando? É possível você monitorar isso e ver que ele está deixando de ser aquele cliente fiel, né? Dependendo do negócio, claro. O cliente dá sinal? Olha, Renan, pior que eu tenho quase certeza que ele não te dá esse sinal. Ele simplesmente vaza e você perdeu o cliente. Porque pare para analisar. Nós, vamos nos colocar no lugar do cliente. O que você quer como cliente? Atenção. Você vai dar, vamos dizer assim, você vai destinar o seu tempo e os seus recursos para aquela pessoa que te dá mais atenção. Poxa, eu tenho uma preferência de compra por aquele lugar porque eu já comprei uma vez. E está muito mais fácil isso. Mas por que eu não tenho essa manutenção? Né? Por exemplo, aqui no caso, imagine produtos recorrentes, por exemplo, sei lá, uma lente. Pô, a lente eu troco quem usa lente troca a cada 3 meses, por exemplo. Eu tenho que ter um CRM que daqui a 2 meses e meio eu tenho que estar ligando para esse cara aqui. Sim. É uma venda certa. Ele já compra com você. O hábito, assim, tudo é mais favorável para que ele compre com você. Ele comprar fora ou em outro lugar, teoricamente, vai contra, vamos dizer assim, né, tudo que a gente entende hoje como racional. Agora, nós mesmo assim não fazemos. Ou seja, você não dá para adivinhar que ele vai te deixar, mas dá para saber que se você não fizer o básico bem feito, não entregar aquilo que ele está esperando, né, a chance dele te deixar é muito maior. E vamos dizer assim, ele nem está esperando por isso, pode ter certeza. Por isso que se você fizer, você se destaca na grande maioria dos casos. O mercado está tão complicado hoje que o pouquinho que você fizer a mais do que o outro, você já leva. Eu não sei, eu escutei um podcast recente que falava exatamente isso, não sei, de alguma autoridade hoje que falava exatamente isso, né? Os serviços profissionais hoje no Brasil ainda deixam muito a desejar. Muito precários.
Quem fizer um pouquinho a mais que o combinado, assim, vai ter uma diferenciação enorme no mercado. E por conta disso vai ser lembrado. Exatamente. Concorda? Essa ação, por exemplo, que você está tendo, poxa, é uma bela de uma ação. Tenho certeza que tem muitos ouvintes aqui que vão se beneficiar com alguma das dicas aqui, minha, do Renan, a sua mesmo. E todas essas ações aqui contribuem, com certeza, com esse mundo do empreendedorismo, né? Sim. Com certeza, a ideia é essa, compartilhar e poder mudar ali a vida de alguém mesmo. Poder, se a gente, é igual outras pessoas que vieram aqui já. Eles falaram assim, se a gente puder mudar a vida de uma pessoa, já valeu aqui nosso podcast. É isso aí. Se a gente puder ajudar uma pessoa com o nosso conhecimento, já valeu o nosso podcast aqui. Imagine se ajudar uma empresa a gerar novos empregos. Rapaz, é sensacional. É. Aí você vem abrir a empresa na UpConte Digital. Boa! Ô Celso, como criar uma cultura de metas inteligente no comercial? Olha, a primeira coisa que eu recomendo é meça as ações da sua equipe. Não tem outro jeito. E dá trabalho, gente, isso daqui. Dá. Mesmo que você pegue um papel sulfite, sabe aqueles palitinhos que você faz? Você faz 5 e corta, 4 e corta. Ok, eu fiz quantas ligações hoje? Fiz 4, 5, 10, 20, fiz 20 ligações hoje, ok. Gente, agora não é hora de você analisar, de você julgar. É só de você constatar. Levanta dados. Tudo bem, você não quer marcar na canetinha? Contrata aí um VoIP, com gravação de voz, inclusive, que você vai ter no final do dia as métricas de quantas ligações feitas, o teor de cada conversa, e você analisa depois o teor e realmente a qualidade daquela conversa. Mas existem tecnologias, a pergunta é, o empresário está disposto a investir? E não é muito caro não, viu? Barato, ó. É barato, é. Pipefy, Pipedrive, barato. É isso aí. Para você gerenciar os seus leads, para você fazer mesmo um CRM ali de vendas. Falei, conversei tal coisa, o cliente pediu para dar o follow-up tal dia, você marca lá, chega um e-mail para você, o negócio aponta ali na tela. É sensacional. É isso aí. É muito fácil, as ferramentas são ferramentas baratas. Sim, sim. São ferramentas baratas. O fato é valorizar a métrica, né? Exato. Quem não valoriza a métrica não vai aproveitar nem o que tá barato. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. É isso aí. É a máxima. É a máxima. É a máxima. E é fato. E é tão legal isso que depois que a pessoa entra numa cultura de dados, começa a levantar esses números aqui, aí que a gente começa a falar de previsibilidade. Sim. Porque como é que é a previsão hoje? O forecast das empresas. Eu acho que vai bater. Por quê? Não, é que eu tenho umas pessoas aqui para ligar. Quem são? É que... deixa eu ver a minha agenda. Tô confiante. Então você começa a entender que, poxa, eu não posso deixar solto um negócio que eu consigo controlar. Sim. E de forma muito simples. Não é... Gente, não é algo assim que a gente vai ficar, vamos dizer assim, colocar coleira no vendedor. Não, pelo contrário. Quando o vendedor entender isso, ele começa a entender que é possível fazer o número que ele quer no final do mês. Digamos que ele ganhe, 5% de comissão, 1%, 2% de comissão. E hoje ele tem uma venda, de 100, 200 mil reais. Só que quando ele entender como é que ele chegou naquele caminho, e ele descobrir que, puxa, era só ter feito mais 5 ligações por dia, que no final talvez teria 30% a mais de aumento, sim. Pô, quão fantástico é isso? Faz muito sentido. Faz. E aí, depois que você começa a tratar dados, você começa a ficar viciado naquilo. Com certeza. Naqueles dados. Não, precisamos aumentar. Quantos por cento nós vamos aumentar? O que nós vamos fazer para aumentar tantos por cento esse mês? Quais são as ações que nós vamos tomar para aumentar 5% no nosso faturamento esse mês? Exato. E aí você descobre o quê? De repente você descobre que num determinado ponto, vamos dizer assim, dentro daquelas métricas suas, por exemplo, vamos fazer uma venda aqui. Você como contador, você fechou o negócio. Qual foi o ato anterior a isso, por exemplo? Antes de você fechar esse contrato, o que você teve que fazer? Eu falo para as pessoas fazerem o quê? Um exercício mental de uma engenharia reversa daquela venda. Uhum. Eu assinei o contrato com o cliente, hoje, você no caso. Certo. Qual foi a ação anterior a essa? Você enviou uma proposta para ele, possivelmente, foi? Uma proposta, uma reunião, às vezes. Anterior a isso, você teve uma reunião, ou reunião com proposta. Com proposta. Anteriormente a isso, o que você teve? Tive um contato através, ou indicação, Boa. ou lead por internet, WhatsApp, Instagram, enfim. Ok, entendemos aqui? Eu tenho vários canais. YouTube, boa. Eu tenho vários canais que me dão números, que me dão, vamos dizer assim, leads, entre aspas. Através desses leads eu tenho... Aí você vai pegar no final do mês, eu tive, 50 leads, tive 20 reuniões,
e 5 fechamentos. Que legal, você já começa a ter um funilzinho desenhado aí. Esses são os seus principais indicadores, por exemplo, desse canal que você já desenvolveu, o canal digital. Por exemplo, você pode fazer indicadores de cada canal, por exemplo, BNI. Você tem um número de referências lá. Sim. E isso já foi falado, né, em alguns treinamentos do BNI. Poxa, para eu gerar X de faturamento, tem que ter quantas referências? E é exatamente isso. Isso é demanda previsível. Exato. Você está simplesmente fazendo o quê? Computando o quê? Pega um número, por exemplo, de um mês, que você já tem como base, e a partir dessa base você começa a melhorar esse número. Vai aumentar indicações, eu vou aumentar a minha verba de, sei lá, de tráfego, eu vou aumentar o número de episódios, por exemplo, sei lá. Sim. Concorda? Eu posso trazer mais Se é um pessoas canal. relevantes. É um canal. Eu vou trazer mais profissionais. Poxa, profissionais desse tipo aqui engajam mais a minha audiência. Sim. Ou então eu vou fazer, sei lá, outras ações e assim por diante. Vou fazer um café de negócios, por exemplo, apresento para 20 pessoas, custo de, sei lá, 300, 400 reais de uma sala mais café, e de repente de lá eu saio com 5 contratos fechados, por exemplo, de R$1.000. Poxa, é extremamente lucrativo. Então, assim, tem várias Seja campanhas. Seja um contrato, Exatamente. né? Se ele for recorrente... Ele... Como é que você vai exato. saber disso sem métrica, né? Exatamente. Não tem como. E aí as pessoas ficam naquela, poxa, mas será que eu vou fazer? Será que eu tento? Nem tenta. Gente, eu falo, é muito melhor você tentar e errar e de repente melhorar o processo depois Exatamente. e aí aprimorar. Né? Na época a gente trabalhava com treinamento, cara, a gente começou a fazer workshop para 200 pessoas. A gente chegava a investir R$15.000, R$20.000 por evento, mas fechava 100 mil numa semana. Então, você está entendendo a diferença? Sim. Não, é não encarar as vendas como algo totalmente imprevisível. Não tem como, porque se você deixar solto, aí eu falo, você está, cara, fadado a, infelizmente, fracassar em algum momento. A questão é quando. Uau. É uma questão de tempo. É tempo. Agora, se está vendendo porque existe muita demanda, porque é um produto essencial, cara, tranquilo, nem perde tempo em implementar métrica nem nada. Mas se você realmente está querendo aumentar ou melhorar a performance, é só assim, porque olha só que louco. Eu já peguei casos de vendedores que eram considerados o melhor vendedor de uma empresa. Só que é o cara que mais queimava lead e que menos convertia. Aí que entra a performance. Exato. Aí como é que eu falo que esse cara é o melhor? Porque ele me entrega... Aí sim, eu só observava o resultado dele. Logo ele me entregava o melhor resultado no meu time, então ele é melhor? Ok. Olhando por essa ótica, sim. Em números, sim. Em resultado, sim. Em resultado, Em sim. performance, não. Performance, não. Concorda? Por quê? Ele queimava muito Ele lead. queima muito lead. A taxa de conversão dele era menos de 1%. Enquanto que o outro entregava 20% a menos, mas tinha uma taxa de conversão de 20%. E gastava menos lead. Exatamente. Se esse cara tivesse o nível de contato, de prospecção do outro, Exato. o resultado dele Mas seria aí ele muito precisa ter treinamento também, né? Mas aí o gestor precisa estar de olho nesses números para quê? Para brecar o lead desse cara aqui que está convertendo menos, porque ele, na verdade, ele estava atendendo leads de outros, por exemplo, para você entender o contexto da história. Então ele atendia leads de outras pessoas. Por quê? Porque ele era mais rápido, mas o resultado final a gente sabia que não era o melhor. Aí eu te pergunto, Celso, quem que vai questionar o cara que é o campeão de vendas? É mais difícil questionar esse cara, né? Mas é difícil se eu só olhar para o número final, do resultado final. Agora, se eu tenho o resultado de atendimentos e taxa de... Só tem essas duas métricas, volume de leads e conversão. Aí eu pergunto, quem que é melhor? Com base nesses quesitos aqui, nesses indicadores. Bom, com base nesses quesitos, quem é o melhor que converte mais, na minha visão. Sim. Ok? Agora, por que quem converte mais não atendeu mais? Essa é uma pergunta que eu vou melhorar no processo. Agora, por que o outro atendeu muito mais do que o outro? É o outro problema que eu vou resolver no meio do processo. Mas vocês estão entendendo que agora a gente começa a tangibilizar o problema? E não fica no... o outro cara é melhor porque, sei lá, ele é mais bonito. Ele fala mais legal. Não tem. Agora eu tenho como tangibilizar os problemas do meu negócio. Ou por que aquilo não está acontecendo. Deu para entender? Com certeza. Total. E é muito importante também, né, o Celso, o feedback. Sim. Né? Feedback do gestor do departamento é um negócio que as empresas precisam ter. Feedback com seus funcionários, né? E no caso do departamento comercial, né? Qual que é a maneira ideal de você estar promovendo esses feedbacks com seus funcionários, com seus colaboradores do comercial? Essa pergunta é bacana, João, porque, eu falo que o feedback nada mais é que um treinamento também, real, em tempo real.
E como é que eu faço isso? Vamos dizer assim, existem alguns modelos, tá? O que eu gosto muito de fazer, principalmente para treinar vendedor, é eu atender com o vendedor ao lado. Então eu faço 2 atendimentos, por exemplo, ele só observa eu fazendo e ele anota. E logo em seguida, aí sim eu imagine que você acabou de contratar um vendedor. Você quer que ele te modele, correto? Certo. Então vamos lá. O que você vai fazer? O que eu faria no seu caso? Faria o quê? 2 atendimentos, você atendendo o seu cliente e o seu vendedor do seu lado só fazendo anotações. Beleza? Terminou o atendimento, o que você faz depois? Feedback. E olha que legal, você, dono do negócio ou gestor, dando feedback para o seu colaborador. Sim. Qual a mensagem que você transmite? É que você precisa, que você quer, né, que seja feito daquela forma. Enfim. Isso, mas além disso, em relação a feedback, pare para analisar. Eu, gestor, estou pedindo feedback para o cara que está entrando, o vendedor que está entrando. O que você achou? O que você achou? Qual a mensagem que eu passo aqui? Cara, nós somos uma empresa de feedback. E nós somos uma equipe. Exatamente. Né? Agora, é óbvio que o colaborador, o vendedor que está entrando, por exemplo, ele não vai te dar o feedback da forma como você gostaria. Sim. Enfim, mas ele vai te dar talvez ele te traga um insight que melhore, inclusive, o seu atendimento. Ele não vai falar Pode assim, acontecer. ô Celso, eu não gostei na hora que você falou aquilo. Ele não vai falar. Não vai, mas não vai. Ele não vai ter coragem nesse momento. Não vai. Mas existe uma forma de incentivar. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês essa ferramenta depois. Tá? É um feedback que a gente chama de... Eu coloquei o nome como matriz da melhoria contínua, onde a gente faz o seguinte. Olha só que diferente. O feedback tradicional que a gente conhece é o sanduíche, certo? Positivo, eu falo o ponto a melhorar, que é o negativo, e o positivo, e finalizo com positivo, um elogio no final. Aqui não. Aqui eu pergunto para o cara e falo exatamente o contrário. Eu falo para ele, ele me pergunta, ou no caso eu pergunto para o meu colaborador, fulano, o que você fez de bom? Ele vai te falar o que ele acredita que fez de bom. E tá tudo certo, você vai só anotar. E aí eu vou dizer para ele o que ele fez de bom na minha visão. Eu estou enxergando algo de positivo nele. Olha a diferença. Eu quebro a barreira pessoal e agora eu entro no corretivo. Fulano, o que você faria diferente se você fosse atender de novo essa mesma pessoa? Cara, ela já te dá uma resposta que muitas vezes é aquilo. Agora, você me permite que eu te faça agora o que eu faria de diferente? É óbvio que ele vai te permitir, por quê? Você já está com 3 situações em que você pediu coisa boa, você falou de uma coisa boa e você pediu para que ele fizesse algo de que ele pudesse mudar. Entendeu? E aí eu mudo o feedback de uma forma que não é que negócio pejorativo ou coisa ruim. Só que é uma conversa agradável. Não é um morde-a-sopra. Não é exatamente. Agora, fulano, vamos lá, com a minha experiência, na próxima vez que eu entrasse, se fosse falar com esse cliente aqui, eu falaria assim, faz sentido para você? A pessoa, putz, fez total sentido. Quanto de aprendizado ou ela nisso? pode falar, posso... Exato, ou ela pode dizer que não, mas pare para analisar, você está influenciando essa pessoa a tomar a ação que você deseja nesse momento. Sim, com certeza. A não ser que ela te traga algo muito relevante a ponto de, cara, eu não tinha pensado nisso, e você tem razão, e pode acontecer exatamente isso também. E aí você melhora. E você vai melhorar o seu atendimento como um todo, o seu negócio como um todo. Muitos feedbacks lá. Caramba, é ferramenta fantástica para processo também. Para processo também. Né? Na gestão como um todo. Porque hoje cedo eu fiz uma dinâmica nesse sentido. Legal. Que foi de direcionamento. O gestor, ele dá o direcionamento. Qual que é a melhor ferramenta? Feedback. Né? Isso que você falou, Celso, é interessante, porque a confiança nesse processo ela é primordial. Por quê? Se o funcionário, né, a pessoa ali da equipe de vendas, né, da equipe da empresa, se ela tem confiança, sim, o gestor, eu até brinco, chega no coraçãozinho dela. Né? Porque o que ele fala vai ter mais impacto. Ele vai ter mais impacto, ele vai gerar transformação, que é o que a pessoa precisa. Aí ele vai poder falar do sonho, vai poder lembrar que ele está levando... É autonomia pro cara, né, meu? Para você falar, ó, existe uma hierarquia aqui, porém, nós trabalhamos como parceiros. Você é meu parceiro. Né? Só que essa é uma hierarquia difícil de quebrar na mente das pessoas, viu? Infelizmente. Principalmente dos colaboradores, tá? É uma divisão assim, por mais que, vamos dizer assim, existem gestores que sim, eles têm a hierarquia assim dentro do negócio. Mas existem gestores que, cara, estão lá no chão de fábrica e mesmo assim, existem colaboradores que não conseguem transpor essa barreira. E é um desafio, porque obviamente que essa pessoa tem que ser, vamos dizer assim, nós temos que ajudar essa pessoa a entender que,
Cara, aqui, beleza, no papel nós não somos iguais, mas, cara, aqui a gente está fazendo o mesmo trabalho e é todo mundo... A gente está no mesmo time. Sim. Isso Eu só preciso de um cara para liderar, no caso. mas- Você é só meu líder, mas nós Sim. vamos tudo junto. E nós levamos a bola para você e você bate o gol, né? Mais ou Sim. menos assim. Eu vejo, Celso, que em equipes de venda isso é mais fluido, ao meu ver, assim, mas é um dado puro de percepção, né? Que o pessoal, por estar querendo atingir um resultado em grupo, isso se torna mais fluido, né? Eles estão mais vendo a questão do supervisor, que o supervisor ele tem que cobrar mesmo, Aham. né? Em outras áreas da empresa, talvez isso seja muito mais definido, hierarquia, é difícil de enxergar. Mas eu penso Estou que errado ou não? eu penso que é por conta dos objetivos, que são mais tangíveis no comercial. Concorda? Sim. Porque ali você tem a meta, é só a meta que você agora... Diário, coloca- semanal, mensal. agora coloca a meta para administrativo, por exemplo. Uhum. Você vai ter o mesmo engajamento. É. Concorda? Porque é o que... Aí que gestão à vista faz muito sentido. Porque não faz sentido, muitas vezes, para a pessoa que não tem meta. Então ela vai lá, cumpre a tabela dela, tá tudo certo. Cumpre o papel que tem que cumprir e tá tudo certo. Agora o vendedor não, o vendedor tem meta para bater. Só que é incrível, né? Que ele deixa tudo para a última hora, para a última semana. Pro último dia. Preciso bater minha meta E hoje. tem explicação para isso, tá? Existem explicações científicas para isso, mas é tudo relacionado a hábito. Mas, enfim, deixa para outro... Se a empresa é no deixa pra outro Brasil, é episódio, desse jeito, né? Cara, acho que não é Não? assim, não é só Brasil, não. Eu penso que é no geral, sabe? Porque, você vê, são americanos que falam sobre isso também, então, é personalidade. Personalidade. Tem a ver com hábito. São os hábitos que são incutidos dentro da cultura de uma empresa. Por isso que ela precisa estar impregnada nos seus colaboradores. Exato. Não tem jeito, não tem outro jeito. Muito bom. Bom, Celso, eu queria te agradecer imensamente por ter vindo aqui participar do podcast, dado essa aula de vendas aí para nós, de equipes comerciais. Quero te agradecer imensamente e convidar você a voltar quando você quiser aqui no podcast. João, eu já falei para você, esse aqui é um tema, cara, que se a gente ficar o dia inteiro conversando, ainda tem muito assunto pela frente ainda para tratar. Tem muita coisa hoje que a gente fala, né? A gente trata mentalmente, né, dos nossos clientes, porque infelizmente ainda são crenças que muitos têm e que impedem a gente de performar, e não é só vendas não, tá? Então, por exemplo, a gente estava falando, né? O que impede uma pessoa de vir aqui falar em público? O que impede uma pessoa de vender ou de abordar outra pessoa? O que impede a pessoa de, sei lá, cobrar mais pelo seu serviço? Olha que louco. E a gente começa a ver que tem várias crenças enraizadas lá, na nossa infância. Então, uma das minhas formações é exatamente na hipnoterapia. Por quê? Porque eu quis entender isso a fundo. Como é que funciona esse cérebro, o subconsciente, e como é que a gente, né, nós pessoas hoje, somos regidos. Como é que a gente faz para influenciar exatamente essa parte do cérebro que assim, muda a atuação de pessoas, vamos dizer assim, de hoje não fazerem nada e a partir de amanhã começarem a fazer de tudo. Então é exatamente nesse sentido que eu venho me especializando, estudando cada vez mais comportamento humano e pessoas. Mas com certeza vendas para mim é um tema que já desde da minha época, né, de advogado vamos dizer assim, me chamava muita atenção. Eu tinha essa afinidade de falar com pessoas, de me relacionar com pessoas, e por conta disso que eu fui mais para a linha de frente do que para a linha dos bastidores de ficar lá atrás dos computadores. Então eu era o cara que ficava na rua. A minha métrica, por exemplo, era a conta do celular, para você ter uma ideia. Essa história eu conto para algumas pessoas. E na época eu gastava muito dinheiro de celular, no final do mês eu ganhava dinheiro. Quando eu gastava pouco dinheiro, quando a conta do celular era baixa, Olha isso só. refletia diretamente no impacto no final do mês. Pessoa que ficava feliz com a conta alta, né? Olha que beleza. Eu reclamei num período, economizei no outro, mas depois eu vi que não era legal. Então, eu já entendi isso para mim. Mas você vê, desde então você já começa a entender números, as métricas. Sim. Pô, o celular para mim era uma métrica interessante na época. Quanto mais falasse, com mais pessoas, mais negócios eu poderia ter. E assim por diante. Mas, poxa, prazerzão tá ainda mais com o Renan aqui, que é que outro isso. especialista em processo aqui. Eu agradeço. procuro trazer, né, Aham. o convidado e o co-host que eles se encaixam, né? Os que dão certo o perfil aqui. Procuro escolher bem esses caras. Aham. E ninguém melhor aí que o Renan para estar falando de processo de vendas também com a gente. Renan, agradeço também imensamente sua participação aqui no podcast e com certeza voltar mais vezes aqui no nosso podcast. Ah, com certeza, voltarei.
Valeu, Celso. Valeu, João. Passou rápido demais. Porra, Tá doido. Quando o assunto é bom, passa Fluiu rápido. muito bem. Valeu. E Celso, e pra gente matar aqui, finalizar, qual que é o bônus que você vai deixar aqui pro pessoal? boa. A gente estava até já esquecendo desse ponto aí, né? Comentei com você que no livro tem 4 ferramentas e uma delas, por exemplo, é a matriz da produtividade, que é recomendado para vendedores e profissionais liberais autônomos. E tem também aquela matriz do feedback. Certo. Sabe esse exemplo que a gente deu aqui? Tem exatamente essas 2 ferramentas e mais outras 2. Então, quem tiver interesse, é só ir lá no meu Instagram, no celsomogari.neximob, manda um direct para mim dizendo, digita empreendedor no meu direct. Aí você já vai mandar esse material. Como um passe de mágica, esse material vai chegar na nossa conversa. Muito bom, Celso. Tá bom? Vou deixar depois o Instagram do Celso e do Renan também na descrição desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado aí a 2 feras comigo. Pessoal, esse foi mais um Profissão Empreendedor com Celso Mogari e o Renan Bueno. Valeu e até a próxima!